Antes de qualquer pedido, antes de qualquer palavra ensaiada, este é um momento de verdade diante de Deus. Não é sobre falar bonito, é sobre ser sincero. Há fases da vida em que a fé não nasce da força, mas do cansaço. Momentos em que a alma chega ao limite, e tudo o que sobra é um clamor silencioso. Senhor, eu não dou mais conta sozinho. Existem dores que não avisam, pressões que se acumulam, decisões que pesam, e dias em que parece que todas as portas se fecharam ao mesmo tempo. Nessas horas, não é falta de fé se sentir fraco, é humano. O erro não está em reconhecer a própria limitação. O erro está em tentar carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para você sustentar. Deus não se afasta quando você chega ao fim de si mesmo. Pelo contrário, é exatamente aí que ele se revela com mais clareza. Quando seus recursos acabam, o poder dele começa. Quando sua lógica falha, a soberania dele permanece intacta. Nada do que você está vivendo é invisível aos olhos do Senhor. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum silêncio é ignorado. Há situações que Deus permite não para te destruir, mas para te reposicionar, para te tirar do automático, do orgulho disfarçado de autossuficiência e te trazer de volta ao lugar da dependência. Não porque Ele precisa disso, mas porque você precisa lembrar quem governa tudo. Neste momento, aquiete o coração. Respire fundo. Não lute contra o peso. Entregue. Não tente explicar tudo. Confie. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Ele não perdeu o domínio da sua história. Ele não se distraiu. Ele não chegou atrasado. Agora, com o coração aberto e sem máscaras, vamos entrar em oração. Senhor Deus, nós reconhecemos que nem sempre entendemos os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz. Muitas vezes, quando o desconforto chega, pensamos que algo deu errado. Quando a dor aparece, concluímos que fomos abandonados. Mas hoje, escolhemos alinhar nosso entendimento à Tua verdade e não às nossas emoções. Há estações em que o Senhor permite o aperto, não como castigo, mas como chamado, um chamado para voltar ao centro, voltar à dependência, voltar à oração sincera, porque com o tempo, sem perceber, o coração humano se apoia demais em estratégias, pessoas, dinheiro, controle e planos próprios. E quando tudo isso falha, o Senhor nos lembra: só Ele é a fonte que nunca seca. Pai, nós confessamos que nem sempre gostamos do processo. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, alívio instantâneo. Mas o Senhor trabalha em profundidade. O Senhor não remenda caráter. O Senhor transforma. Não trata apenas o sintoma, trata a raiz. E muitas vezes isso dói, mas dói porque está curando. Assim como fez com tantos antes de nós, o Senhor usa circunstâncias difíceis para revelar o que está escondido no coração. Revela dependências erradas, expectativas mal colocadas, prioridades invertidas. Não para nos envergonhar, mas para nos libertar, porque aquilo que não é confrontado nunca é curado. Hoje entendemos que nem todo atraso é perda. Nem toda porta fechada é rejeição, nem toda espera é desperdício. Há misericórdia disfarçada em processos que não gostamos. Há livramento em caminhos interrompidos. Há cuidado em limites impostos. Senhor, ensina-nos a não resistir ao que o Senhor está usando para nos amadurecer. Dá-nos discernimento para reconhecer Tua mão, mesmo nos dias difíceis. Que nosso coração não endureça, mas se torne mais sensível à Tua voz. Senhor, hoje nós reconhecemos uma verdade que confronta o orgulho, mas cura a alma.
O teu amor não acaba quando erramos. O Senhor não deixa de ser Pai quando escolhemos caminhos errados. Pelo contrário, é exatamente porque somos filhos que o Senhor nos corrige. Há momentos em que não estamos confusos, estamos desobedientes. Sabemos o que deveria ser feito, mas escolhemos fugir. Fugimos por medo, por orgulho, por teimosia ou por cansaço. Ainda assim, o Senhor não nos trata como descartáveis. O Senhor nos trata como filhos em processo. A tua correção não vem para destruir, vem para alinhar. Não vem para humilhar, vem para restaurar. Quando o Senhor permite a tempestade, não é porque perdeu o controle do barco, é porque está nos impedindo de continuar indo na direção errada. Quantas vezes chamamos de punição aquilo que na verdade é proteção? Quantas vezes reclamamos do aperto sem perceber que o Senhor estava nos livrando de algo muito pior? O Senhor enxerga o fim desde o começo. Nós vemos só o agora. Pai, livra-nos da mentira de que disciplina é rejeição. Ajuda-nos a entender que correção é prova de pertencimento. O Senhor não investe tempo em quem não ama. O Senhor não confronta quem abandonou. O Senhor corrige porque ainda está trabalhando. Mesmo nos lugares escuros, o Senhor permanece presente. Mesmo quando tudo parece silencioso, o Senhor continua atento. Mesmo quando o coração se sente enterrado, o Senhor está preservando a vida para um propósito maior. Hoje escolhemos parar de lutar contra a tua mão e começar a confiar no teu caráter. Se o Senhor permitiu este processo, então há redenção nele. Se o Senhor permitiu este confronto, então há cura depois dele. Nós confiamos em Ti, mesmo sem entender tudo. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários, amém ou glória a Deus. Senhor, há lugares na vida que ninguém escolhe estar. Lugares de silêncio, isolamento, pressão e escuridão. Lugares onde não há controle, não há respostas rápidas, não há para onde correr. E, ainda assim, são nesses lugares que muitas orações verdadeiras nascem. Quando tudo ao redor se cala, o coração finalmente fala. Quando as distrações desaparecem, a alma se revela. O fundo que parecia o fim se transforma em ponto de encontro contigo. Não porque o sofrimento seja bom, mas porque a tua presença continua sendo suficiente mesmo ali. Pai, muitos hoje se sentem presos em situações que não sabem como resolver, cercados por pensamentos que apertam, por emoções que sufocam, por problemas que parecem maiores do que a força que resta. Mas o Senhor não exige soluções perfeitas. O Senhor responde a clamores sinceros. Ensina-nos a orar quando não há palavras bonitas, a clamar quando só existe gemido, a confiar quando tudo dentro de nós grita medo. Porque o Senhor não responde volume, responde verdade. Não responde performance, responde rendição. Mesmo no fundo, o Senhor ouve. Mesmo na escuridão, o Senhor vê. Mesmo quando ninguém mais sabe, o Senhor conhece cada detalhe. Nada está fora do teu alcance. Nenhuma situação é profunda demais para a tua mão alcançar. Que neste lugar difícil, em vez de desespero, nasça dependência. Em vez de revolta, nasça humildade. Em vez de desistência, nasça fé. Que o fundo não seja o fim, mas o início de um retorno sincero ao Senhor. Porque quando não há mais para onde ir, ainda há para quem clamar, e isso muda tudo. Senhor, há momentos em que tudo o que parece firme começa a afundar. As forças diminuem, a esperança enfraquece e a mente é tomada por pensamentos de derrota.
Mas hoje declaramos que, mesmo quando a vida parece escapar das mãos, ainda podemos lembrar de quem tu és. A lembrança do Senhor é um ato de fé. É decidir não definir a realidade apenas pelo que sentimos, mas pelo que sabemos sobre o teu caráter. Quando a dor tenta apagar a esperança, a memória da tua fidelidade reacende a fé. O Senhor já agiu antes, o Senhor já nos sustentou, o Senhor já abriu caminhos onde não havia saída. Pai, traz à nossa lembrança tudo o que o Senhor já fez, cada livramento, cada provisão, cada resposta no tempo certo. Que a memória da fé seja mais forte do que o medo do presente. Que o passado de fidelidade nos dê coragem para atravessar o agora. Quando a mente insiste em focar no pior cenário, ensina-nos a lembrar das tuas promessas. Quando o coração se sente fraco, lembra-nos que a nossa força não vem de nós, vem do Senhor. Quando tudo parece perdido, lembra-nos que salvação, socorro e direção vêm exclusivamente de ti. Hoje escolhemos alimentar a fé, não o desespero. Escolhemos lembrar quem governa todas as coisas. Escolhemos confiar que o Senhor ainda está escrevendo a nossa história, mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo capítulo. Que a memória do Senhor nos levante, nos alinhe e nos devolva a esperança. Senhor, nós reconhecemos que a batalha mais intensa muitas vezes não é externa, mas dentro da mente. Pensamentos acelerados, cenários negativos, medo do futuro, culpa do passado. A alma se cansa quando a mente não descansa. Por isso, hoje buscamos a tua paz, não como teoria, mas como experiência real. A tua paz não depende de circunstâncias resolvidas. Ela nasce da confiança em quem está no controle. Mesmo quando o problema permanece, a tua paz guarda, protege e sustenta o coração. Não é ausência de luta, é presença de segurança. Pai, ensina-nos a substituir a ansiedade pela oração, a trocar a preocupação pela entrega, a apresentar diante de ti tudo aquilo que tenta roubar nossa quietude interior. Nada é pequeno demais para ser levado ao Senhor. Nada é grande demais para que o Senhor não possa cuidar. Que a tua paz silencie vozes que não vêm de ti. Que ela interrompa ciclos de pensamentos destrutivos. Que ela coloque ordem onde há confusão, descanso onde há exaustão, clareza onde há dúvida. Nós declaramos que não somos governados pelo medo nem pelo desespero. Somos guardados pela paz que vem do Senhor. Uma paz que não se explica, mas se sente. Uma paz que não ignora a realidade, mas a enfrenta com fé. Que hoje a mente seja protegida, o coração seja aquietado e o espírito seja fortalecido pela tua presença. Se você deseja essa paz, escreva nos comentários. Amém. Senhor, hoje declaramos que confiar não é negar a realidade, é escolher não ser dominado por ela. O medo grita, a fé responde, o medo paralisa, a confiança nos faz avançar, mesmo com passos pequenos. Há decisões diante de nós que parecem grandes demais. Caminhos que assustam, mudanças que exigem coragem, obediências que custam conforto. Mas o Senhor nunca nos chama sem também nos sustentar. Onde o Senhor guia, o Senhor provê. Onde o Senhor envia, o Senhor acompanha. Pai, livra-nos da armadilha de confiar apenas no que é visível. Nem tudo que é seguro aos olhos humanos é seguro aos teus olhos. Ensina-nos a ouvir tua voz acima do barulho externo, acima das opiniões, acima da pressão.
Que a confiança em Ti seja maior do que o medo de errar, maior do que o medo de perder, maior do que o medo do julgamento dos outros. Porque agradar ao Senhor sempre será mais importante do que manter controle ou aprovação humana. Mesmo quando o caminho exige fé, escolhemos andar. Mesmo quando não entendemos tudo, escolhemos obedecer. Porque sabemos que o Senhor é fiel para guardar cada passo dado em confiança. Que hoje o medo perca espaço e a fé assuma o governo do coração. Senhor, há cansaços que não são físicos, são cansaços da alma, peso acumulado de responsabilidades, frustrações repetidas, expectativas quebradas e lutas silenciosas que ninguém vê. Hoje colocamos tudo isso diante de Ti, sem filtros, sem máscaras. O Senhor conhece o limite de cada um, sabe quando o coração está exausto, quando a fé está frágil, quando a esperança precisa ser restaurada. O Senhor não exige força de quem está cansado, o Senhor oferece descanso. Pai, renova as forças de quem está desanimado. Levanta quem se sente fraco, sustenta quem pensa em desistir, que o Teu Espírito sopre vida nova onde há esgotamento, que a Tua presença seja alívio real, não apenas palavras, que aprendamos a descansar em Ti sem culpa, a pausar sem medo, a confiar que o mundo não desmorona quando entregamos o controle ao Senhor. O Senhor não se cansa, o Senhor não falha, o Senhor não abandona. Hoje escolhemos receber o descanso que vem do alto. Não um descanso que foge da realidade, mas um descanso que fortalece para continuar. Que o coração cansado encontre abrigo em Ti. Senhor, nem sempre o processo faz sentido, mas hoje escolhemos confiar que ele não é vazio. Nada do que estamos vivendo é desperdiçado pelo Senhor. Cada etapa, cada confronto, cada espera está sendo usada para nos alinhar ao Teu propósito. Há sonhos que foram feridos, planos que precisaram ser interrompidos, caminhos que tiveram que ser refeitos, e ainda assim, o Senhor continua sendo especialista em restauração. O Senhor não apenas devolve, o Senhor amadurece. Não apenas reconstrói, o Senhor fortalece. Pai, devolve clareza a quem se sente perdido, direção a quem está confuso, sentido a quem está caminhando no automático. Que o propósito não seja baseado em pressa, comparação ou expectativa humana, mas na Tua vontade perfeita. Que possamos confiar que o Senhor não está atrasado. O tempo do Senhor não falha. O processo não anula a promessa, Ele prepara o coração para sustentá-la. Hoje entregamos o futuro em Tuas mãos. Não queremos apenas respostas, queremos alinhamento. Não queremos apenas bênçãos, queremos viver aquilo para o qual fomos chamados. Que o propósito renasça com paz, convicção e fé. Senhor Deus, chegamos ao fim desta oração não porque tudo foi resolvido, mas porque escolhemos confiar. Entregamos em Tuas mãos tudo o que foi falado e também aquilo que não conseguimos expressar com palavras. O Senhor conhece o profundo do nosso coração. Hoje declaramos que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no Senhor que governa sobre elas. As lutas não têm a palavra final. Os dias difíceis não anulam Tuas promessas. O processo não define o fim da história. Nós recebemos Tua graça, Tua misericórdia e Tua direção. Recebemos força para continuar, sabedoria para decidir, paz para esperar e coragem para obedecer. Que cada área entregue hoje seja tocada pelo Teu cuidado. Declaramos que o medo não governa mais, a ansiedade não domina mais e a culpa não nos paralisa mais. Somos sustentados pela Tua presença. Caminhamos pela fé, não pelo que vemos.
Que esta oração gere frutos, que haja restauração onde há dor, clareza onde há confusão, esperança onde há cansaço. Que o Senhor transforme este momento em um marco espiritual de fortalecimento e renovação. Nós confiamos, nós descansamos, nós seguimos. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários. Amém. Glória a Deus, ou eu confio. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje.